paz, pessoal. No vídeo anterior tratamos sobre o aspecto tridimensional do plano da salvação. Então nós vimos os resultados, os efeitos, como a salvação interfere naquilo que havíamos feito no passado, como mantemos-nos salvos no presente através da santificação e a promessa da glorificação para o tempo futuro, a salvação abordando os efeitos para o tempo futuro. Agora é interessante, depois de estudarmos algumas escolas da soteriologia e aspectos tridimensionais da salvação, é interessante nós fazermos uma estrutura geral acerca da salvação, abordando tanto a questão da autoria de Deus, a presciência de Deus acerca do plano da salvação, o desenvolvimento do plano da salvação através das três pessoas da Trindade e alguns aspectos também interessantes sobre o posicionamento de Deus, as atitudes de Deus em relação à salvação, o cumprimento do plano da salvação e as nossas atitudes em relação ao plano da salvação, que nos colocam inseridos dentro desse plano e fazem com que tudo aquilo que Deus prometeu através do plano da salvação, da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as promessas realizadas nas Escrituras, venham se cumprir, se concretizar na nossa vida. Então nesse vídeo vamos fazer uma abordagem geral, desde origem da salvação, o autor em Deus, a autoria de Deus acerca da salvação, o desenvolvimento dela por meio das pessoas da Trindade e aspectos das atitudes de Deus e das nossas atitudes em relação ao grande plano da salvação. Então, como podemos afirmar já em outra ocasião, se existe um ponto incontroverso dentro do estudo da soteriologia, é acerca do autor. Então, o autor do plano da salvação está muito bem definido e não há nenhum problema entre as diferentes linhas de estudo da soteriologia em relação à autoria de Deus. Deus é o único autor do plano da salvação. Então, quando nós, a partir desse ponto em comum do autor do plano da salvação, começamos a discutir o desenvolvimento dos aspectos da soteriologia, a forma como esse plano que tem autoria em Deus vai se desenvolver e vai alcançar toda a sua plenitude, é nesse desenvolvimento onde encontramos diferentes pontos de vista, encontramos diferentes meios, diferentes formas de expressar esse desenvolvimento. Mas a partir dos estudos que fazemos dos textos bíblicos, a partir das verdades reveladas nas Sagradas Escrituras, que podemos expressar, que podemos estar aqui estudando, e levando em consideração alguns pontos de vista interessantes desses estudiosos, claro que não vamos conseguir uma conciliação plena, total, satisfatória. Vão existir pontos controversos e que nós estaremos dando suporte e apoio a rejeitando algumas coisas de outros, mas através dessas colaborações diversas, construímos assim um ponto de vista cada vez mais esclarecido sobre os aspectos soteriológicos, sobre o grande plano da salvação, sobre a grande revelação de Deus, a grande intenção de Deus em salvar. Agora, dentro desses diferentes pontos de vista, nós adotamos uma linha de pensamento, adotamos uma linha lógica, uma linha que se fundamenta nos textos bíblicos e aproveita algumas ideias, alguns esclarecimentos, alguns comentários desses estudiosos para termos um melhor entendimento. Então, como já foi dito, a autoria em Deus, o plano da salvação tem sua origem em Deus. Agora, a partir da sua origem em Deus, o plano de salvação vai se desenvolvendo. Então, o desenvolvimento desse grande plano de autoria em Deus vai encontrar outros aspectos, vai encontrar outras pessoas que vão dar continuidade. Deus, o autor do plano da salvação. Agora nós vamos ver no próximo vídeo que temos que ter um ponto de vista mais amplo acerca de Deus. Temos que ter um ponto de vista mais esclarecido. Então, a partir da sua autoria, necessariamente o plano da salvação vai se desenvolver através da pessoa do Senhor Jesus Cristo
e através do Espírito Santo de Deus. Então, por exemplo, o plano de salvação de autoria em Deus, o amor e a misericórdia de Deus que impulsionaram ele a olhar para a humanidade caída em pecado e ter o desejo de que esta humanidade seja salva, seja reintegrada à comunhão, seja resgatada, vai fazer com que o Senhor, numa atitude de misericórdia e de graça, se mova em prol dessa humanidade caída. Esse movimento da parte de Deus, essa iniciativa de Deus, é exatamente o que vai produzir os meios de salvação para nós, os meios de salvação para a humanidade. Qual é o único meio de salvação que a humanidade tem? O único caminho que ela encontra de religação com Deus? Este único caminho está em Jesus Cristo. Então, muitos elementos da Sagrada Escritura vão tipificar essa atitude de Deus, esse movimento de Deus em prol da humanidade. Nós temos, por exemplo, lá em Gênesis ainda, logo depois que Adão e Eva caem em pecado, que eles desobedecem a Deus, né, que eles rompem esse limite, essa barreira entre obediência e desobediência, eles optam pela desobediência, fazendo uma escolha a partir do seu livre-arbítrio. Quando essa atitude produz os resultados de separação, os resultados de perda da comunhão íntima e perfeita que havia entre Deus e os homens, logo após o Senhor traz a promessa de resgate, a promessa de restauração, onde o Senhor, dirigindo-se à mulher, ele fala que do fruto da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Esta grande promessa feita no princípio, feita no início, logo após a situação de queda, é já o vislumbre do resultado que será produzido por Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, este mesmo tentador que veio ocasionar, que veio incentivar a humanidade a tomar a opção pela queda, porque algo tem que ficar muito claro em relação ao diabo. Ele é o tentador, esse é o papel dele. Ele é aquele que nos incentiva contra Deus, nos incentiva a tomar uma atitude em oposição a Deus. A própria palavra Satanás, no texto bíblico, no hebraico, Shatan, significa adversário. Então, o seu papel dentro essa grande situação, essa grande queda, essa grande perda, qual é? O de ser um incentivador dela, de ser um instigador. Ele instiga, primeiramente, o homem a tomar uma atitude em oposição a Deus, depois ele acusa o homem diante de Deus. Este tem sido o seu papel. Nós vemos em Jó, por exemplo, que ele foi diante de Deus, Deus questionou ele acerca do seu servo, de Jó, um servo fiel, de boas obras, se desviava do mal, só que Satanás instiga, Satanás traz um outro ponto de vista. Ele não te serve de balde, ou seja, ele não te serve à toa, ele te serve por interesses, por causa das bênçãos que tem trazido sobre a vida dele. E é onde Deus, confiando na integridade, confiando na firmeza de seu servo, ele permite uma situação de tentação. Então, Jó será provado e será tentado ao extremo. Só que diante dessas coisas, como a própria palavra diz, que em tudo Jó não blasfemou contra Deus. Então, ele pôde obter vitória a partir da sua persistência, da sua persistente comunhão. Só que voltando, o papel dele tem sido esse. Então, dentro do plano de Deus e dentro da situação de livre-arbítrio que Deus concedeu ao homem, o papel desempenhado por Satanás é tentar o homem a sair do plano de Deus. O inimigo não tem o poder de obrigar o homem a sair do plano de Deus. Não tem o poder de forçar o homem e a mulher, a tomar as atitudes erradas. Não. Primeiro ele tenta. Ele busca uma oportunidade no coração do homem. Ele é o tentador, ele é o instigador da má ação, do mal feito, da má atitude. O poder de decisão está nas mãos do ser humano. O ser humano tem um aspecto a tentação, um aspecto a instigação ao mal, mas no outro ele tem a consciência daquilo que Deus espera dele. Ele tem a consciência interna acerca daquilo que ele, a partir da sua própria concepção, percebe como certo e errado, percebe como
justo e injusto, como digno e indigno, como aquilo que é adequado e inadequado. Então, a partir dessa concepção natural, a partir dessa consciência, o homem faz escolhas. Ele escolhe ir contra o seu juízo, a sua consciência, mas a favor, por exemplo, dos prazeres instigados, dos prazeres que foram colocados, que foram sugeridos pelo inimigo, por exemplo, dentro da sua mente. Então, dentro do grande plano da salvação, o inimigo entra como este papel, como um instigador. A partir da instigação que ele causa, o homem faz escolhas, a humanidade faz escolhas. E a partir dessas escolhas, feita a escolha pelo pecado, pela desobediência, será necessária uma atitude de Deus, uma ação da parte de Deus, para resgate desse homem, para a reintegração desse homem à comunhão com o Senhor. Esta atitude de Deus chama-se Jesus Cristo. E aí nós já tratamos acerca da promessa, né, que da semente da mulher virá um, ou seja, daquela que foi tentada, que foi cooptada ao pecado, né, que tomou a atitude, fez a escolha errada juntamente com seu marido, que está numa situação agora de condenação diante de Deus, que foi desobediente a Deus, mas a partir dela mesma o Senhor promete a restauração. O Senhor não tem nenhum prazer e nenhuma intenção em permitir com que o homem continue no seu estado de degradação e de queda. Mas o desejo de Deus é manifesto pela salvação, é manifesto pela restauração do homem. Então o grande plano da salvação, ele passa por esses estágios. O plano perfeito de Deus, a tentação do inimigo, a desobediência por parte da humanidade em relação a Deus, né, dando ouvidos à tentação, dando ouvidos à instigação por parte do inimigo. E a partir dessa queda, a promessa. Então, a partir da promessa de restauração, que da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente, temos aí o plano da salvação que está no coração de Deus, entrando para o plano humano, entrando para o plano da realidade humana. Então, aí nós vemos alguns importantes símbolos bíblicos que vão expressar, que vão externar esse grande plano de Deus que, como Paulo fala, vai alcançar sua plenitude em Cristo. Ele vai sendo revelado ao longo da história bíblica, ele vai sendo mencionado, sugerido, e ele vai se concretizar em Cristo. Temos, por exemplo, depois dessa situação, vem os patriarcas, vem, por exemplo, Noé, que prega contra a iniquidade da sociedade da sua época. Cristo usa Noé como exemplo acerca do tempo futuro, do tempo do juízo de Deus sobre a humanidade e da salvação para aqueles que creem na palavra. Noé é um exemplo que está localizado no Antigo Testamento, mas que é aplicado por Cristo como um paralelo daquilo que acontecerá no futuro breve. Então Noé, por exemplo, é um grande tipo, né, uma grande exemplificação. Noé prega contra a iniquidade da sua sociedade, da sociedade da sua época, contra a desobediência deles em relação à consciência de Deus, a consciência daquilo que é certo e errado. A partir dessa pregação, mesmo não havendo uma conversão geral, há a aceitação e a obediência por parte de Noé e da sua família. E eles obedecendo a Deus, eles servindo a Deus da maneira como eles poderiam servir, servindo a Deus com a sua obediência, Deus os revelou o grande projeto da arca, eles obedeceram a Deus construindo a arca foi a grande pregação, condenando o mundo no dilúvio que estava sendo anunciado através da arca. Uma vez que o mundo não reconhece essa mensagem, não aceita, não se rende a esta mensagem, o mundo mesmo se autocondenou. O mundo se autocondenou a partir da rejeição desta mensagem. Noé entra com a sua família na arca e vem o dilúvio. E eles são salvos a partir dessa aceitação da revelação de Deus, é uma verdade revelada, e o mundo é condenado a partir da rejeição dessa verdade. Temos aí, por exemplo, um aspecto do plano da salvação. O aspecto, por exemplo, do livre-arbítrio por parte da humanidade em aceitar ou não aquela mensagem. Temos aí o aspecto da revelação de Deus. Noé recebeu aquela verdade por meio de revelação, creu. Temos aí o aspecto da fé,
Vamos estudar especificamente sobre a fé em alguns vídeos para frente. Temos o aspecto da fé. Noé não precisou de uma explicação lógico-científica, filosófica, para entender, para aceitar a arca. A arca não foi fruto de convencimento, foi fruto de aceitação. Assim é a verdade revelada da salvação. É fruto de aceitação. Ou você aceita a mensagem, ou você rejeita a mensagem. Você aceita a mensagem, você está incluído no plano de Deus. E você será salvo por causa da fé. Então, da mesma forma que a graça tem alguns aspectos positivos, por exemplo, a graça é um dom gratuito de Deus. O Senhor executou esta obra de salvação e ela é ofertada. E você é incluído dentro desse plano a partir da fé. E a fé tem esse aspecto. A fé ela é um elemento sobrenatural e ela é algo que te insere dentro do plano da salvação. A obra não foi feita por você, a salvação não é pelas obras. A obra foi feita por Cristo e você aceita essa obra através da fé. Mas a fé também tem as suas exigências. A fé, por exemplo, exige que você creia. Que você creia, você se coloque diante de Deus em submissão, em atitude de crer. E quando você crê, você entende. Deus é superior, Deus é verdadeiro e aquilo que Deus está falando é verdade. Então Noé tomou essa atitude, Noé creu. E a partir dessa sua crença, ele agiu. E essa sua atitude foi a pregação para aquela sociedade daquela época. E a partir dessa pregação, a mensagem, houve aceitação por parte de Noé e sua família e rejeição por parte do mundo. A rejeição do mundo foi a sua condenação. E a salvação para Noé a partir da sua fé e da sua atitude. A fé em crer na mensagem, a atitude em construir a arca. E a arca é um símbolo, por exemplo, do grande plano da salvação. É um símbolo também para a igreja. É um símbolo para Cristo. Então temos aí o plano da salvação sendo revelado. Novamente a mensagem, a palavra de Deus nos traz revelação do plano da salvação na situação de Abraão e Isaac. Agora Deus vai exemplificar a sua atitude em relação ao plano da salvação. Qual é o preço que eu estou pagando? O quanto vai custar para mim a salvação de vocês, a minha salvação? Deus traz essa elucidação através de Abraão e Isaac. Então Deus no papel de Abraão, por exemplo, né? O filho da promessa, Isaac, aquele tão esperado, aquele que Abraão esperou pelo menos 100 anos pelo cumprimento dessa promessa. E já no fim da sua vida, vem a promessa por parte de Deus, se cumpre, e vem Isaac. Isaac surge para a sua vida. Isaac é aquilo de mais precioso. Este é o ponto crucial. Isaac é aquilo que existe de mais precioso na vida de Abraão. É a sua continuidade. Né? Aquilo que está acima de todos os seus bens, de todos os seus parentes, está acima da sua própria vida. Isaac é o que há de mais precioso para Abraão. E aí Deus toma exatamente deste quadro, toma exatamente dessa situação exemplo, para tipificar o seu próprio sacrifício. Então, da mesma forma como Deus se voltou para Abraão e cobrou dele Isaac, e falou: sacrifica o teu filho, o teu único filho Isaac para mim. E aí Abraão prontamente toma Isaac, dirige-se ao Monte Moriá, deixa os seus servos lá embaixo. E é interessante a fé de Abraão. Ele fala: eu vou até ali com o moço e vamos voltar. Sendo que Abraão estava disposto a oferecer Isaac em sacrifício. Só que aí nós podemos crer que Abraão confiava tanto em Deus, cria tanto em Deus, que ele sabia que mesmo que ele oferecesse Isaac em sacrifício, Deus ia ressuscitá-lo. Deus ia trazer o seu filho de volta, porque ele confiava extremamente em Deus. A salvação requer isso. E Deus ele usa desse evento histórico como uma parábola para nós. Veja o quanto eu pago pela tua salvação. Da mesma forma que Abraão entregou seu único filho, seu amado filho, eu vou entregar o meu filho na cruz do Calvário por vós. Eu vou entregar aquilo que há de mais precioso no relacionamento da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, uma mesma essência, só que para nossa compreensão melhor acerca de todo esse mistério, um é chamado Pai, não porque estejam em desarmonia de importância.
o Pai seja mais importante que o Filho seja mais importante que o Espírito. Os três são três pessoas de uma mesma essência. Não há esta relação de superioridade entre um e outro. Nós vamos ver em outra situação, por exemplo, em matéria de cristologia, o papel que Cristo desempenhou na encarnação, quando ele, através daquilo que chamamos de kenosis, ele diminuiu-se a si mesmo, abriu mão da sua glória, mas não da sua deidade. Por isso que ele pôde falar que o Pai é maior que eu, por causa da situação a que ele se dispôs por amor de mim e de você, de vir até aqui e encarnar, e ser concebido e nascer em corpo humano. Então isso colocou ele numa situação abaixo do Pai. O Pai é maior do que eu, porque ele havia diminuído para entrar no seu ministério, entrar na carne e viver seu ministério humano. Mas o plano da salvação, ele engloba isso também, esse exemplo, o preço pago. O preço pago. O Pai entrega o seu Filho em prol do quê? Em prol da nossa salvação, para que Cristo cumprisse o plano da salvação em resgate da humanidade. Cristo, ele desempenhou um papel que é tecnicamente chamado de sacrifício vicário. O sacrifício vicário vem a ser sacrifício substitutivo. Então Cristo nos substituiu. Então quando nós pecamos, quando nós nos rebeliamos contra Deus, o merecimento dessa rebelião é condenação. Esse que é o merecimento. Então nós vemos aí dentro do grande plano da salvação, temos o plano, o tentador, que entra para instigar o homem à desobediência. O homem tem a escolha de obediência ou desobediência. Opta pela desobediência. Por causa do plano, por causa da atitude de desobediência, o homem entra num plano de condenação. Da mesma forma que o inimigo já estava condenado, nós vamos ver aí em outras matérias, estudar mais sobre isso, o inimigo que já estava condenado, que já é condenado, ele entra dentro ele interage no plano da salvação para tirar o homem da situação de perfeição e de comunhão com Deus. O homem dá ouvidos ao inimigo, ao adversário. Dá ouvidos àquele que o coloca em oposição a Deus. A partir do momento que ele dá ouvidos, ele é tão condenado quanto ele. Ele está numa mesma situação de condenação. Agora, este homem que se encontra nessa situação de digno de condenação por parte de Deus, poderia ser abandonado a essa situação. Poderia simplesmente ser largado a esta situação, essa situação de condenação. E Deus não tomar nenhuma iniciativa em prol da sua salvação. Mas não é isso que a história sagrada nos revela. Deus tomou uma atitude em prol do homem para a salvação, para resgate. E essa atitude de resgate ela é tipificada, por exemplo, na história de Abraão. Abraão entrega Isaac para sacrifício. E Deus usou este fato para ser uma parábola da sua própria atitude em relação a nós. Veja só como Abraão entregou Isaac. Da mesma forma, eu estou entregando meu filho para ser um sacrifício vicário, para ser um sacrifício substitutivo. E a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e do seu sangue derramado, paga, e aí lembrando-se da nossa aula passada, o aspecto tridimensional da salvação, passado, regeneração, justificação. A obra que nós não podemos fazer, né? Nós não podemos nos regenerar e também não podemos nos justificar diante de Deus. Isso é feito por Cristo. O sangue dele derramado na cruz do Calvário foi um sacrifício vicário, ou seja, substitutivo. Em vez de nós pagarmos com a nossa própria vida pelo nosso erro, pelo nosso pecado, ele paga. Ele paga por nós. Ele vai e derrama seu sangue na cruz do Calvário, pagando pela nossa culpa, pelo nosso erro. O seu sacrifício, o vicário substitutivo, é atribuído a nós. Nós somos justificados. E aí nós temos comunhão com Deus. Porque os